A pornografia é uma das pragas que consomem esta geração. Temos uma geração de jovens viciados em pornografia, e eles não sabem a quão perigosa ela pode ser e seu efeito na alma. Assistir pornografia não corresponde exatamente a viver uma vida moral. Na verdade, a pornografia prejudica os homens e as mulheres que participam de sua criação, aqueles que a veem e todos os outros na sociedade, mesmo que não estejam cientes. Na verdade, a origem da palavra pornografia remonta ao grego antigo, onde porne significava prostituta ou meretriz, combinada com o sufixo grafia, que denota escrita ou descrição. Portanto, o termo pornografia refere-se à representação visual ou descritiva de atividade sexual explícita, não necessariamente vinculada à escrita produzida por uma prostituta. Historicamente, as prostitutas na Grécia Antiga eram frequentemente escravizadas, compradas e vendidas para a prostituição. Curiosamente, os bordéis na Grécia Antiga eram chamados de porneion. Assim, sempre que alguém assiste pornografia, está de certa forma testemunhando ou participando indiretamente da representação da prostituição. É importante notar que, na antiguidade, porne eram termos que se referiam aos escravos envolvidos na indústria da prostituição. Eles eram escravos que eram comprados e vendidos para que o mestre escravo lucrasse com a luxúria. Isso não parece tráfico humano? Então é seguro dizer que a pornografia tem suas raízes na prostituição e no tráfico humano? Sim, o consumo de pornografia é uma realidade atual que persiste. No entanto, surge a questão: qual é o impacto desse hábito na saúde mental e espiritual das pessoas? Assistir pornografia trava uma guerra contra sua alma. Agora, aqui está o que Deus diz em sua palavra. Ele diz: abstenha-se de desejos carnais que travam guerra contra a alma. Em 1 Pedro capítulo 2, versículos 11, quando você se entrega aos desejos carnais da pornografia, que geralmente está ligada à masturbação, você está abrindo sua alma para ataques espirituais. O diabo se deleita na destruição das vidas das pessoas através deste vício sexual. Assistir pornografia isola emocionalmente o coração, a alma e a mente da pessoa que a assiste. É um pecado secreto que cria uma alma solitária e destrói o relacionamento com Deus. Na verdade, a pornografia é a arma do inimigo para travar guerra contra aqueles que querem seguir a Deus através da pornografia. A experiência do poder e da beleza do Evangelho é abafada pela pornografia. Através da pornografia, o crente adota uma identidade de vergonha. O inimigo faz com que o crente minimize e racionalize seu pecado, em vez de se arrepender. A luxúria existe em todo o sexo, fora do casamento e até na pornografia. E se você tiver relações sexuais fora do casamento, está literalmente treinando sua alma para pensar que deve sentir luxúria sempre que se envolver em qualquer atividade sexual. Posso ser franco com você? Quando uma pessoa semeia em sua natureza inferior assistindo pornografia, ela semeia um grande grau de corrupção moral em sua vida espiritual, e ela está destinada a colher consequências espirituais desagradáveis. Na verdade, alguns colherão a corrupção de um temperamento cada vez mais explosivo. Outros colherão uma apatia geral em relação à vida e não mostrarão nenhum desejo saudável de cuidar de si mesmos ou cumprir suas responsabilidades, enquanto alguns sentirão um profundo vazio e tristeza. Parece familiar? Sim. Ainda outros colherão os frutos da depressão, ansiedade, distúrbios alimentares. Isso mesmo. A pornografia é um influenciador negativo significativo para a saúde emocional e psicológica. Na verdade, Deus projetou o sexo de tal forma que cria laços emocionais, neuroquímicos e espirituais entre o casal. O sexo é projetado para ajudá-lo a crescer tanto na atração física, quanto na conexão emocional com aquele com quem você está. É por isso que a Bíblia também diz, infelizmente, que quem dorme com uma prostituta se une a ela. Mas em um contexto adequado e saudável. Deus usa esse componente químico do sexo como uma ferramenta incrível que nos atrai tanto para a beleza química interna, quanto externa de nosso cônjuge. Então a pornografia é tão perigosa porque usa o componente químico do sexo contra você, ao mesmo tempo que reforça o treinamento da alma na luxúria.
Deus usa esse componente químico do sexo como uma ferramenta incrível que nos atrai tanto para a beleza química interna quanto externa de nosso cônjuge. E enquanto isso, a luxúria impulsiona sua alma para um frenesi que fortalece a conexão emocional com o que você tem assistido. Na verdade, a pornografia deprava sua alma. As imagens pornográficas têm o efeito de marcar sua alma e consciência com as imagens que podem permanecer com você por meses e anos. Portanto, é importante entender os efeitos negativos de assistir pornografia e os efeitos de longo prazo que ela tem em seus relacionamentos. A palavra de Deus nos proíbe de cobiçar e também de ter padrões de pensamento que são prejudiciais por natureza. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 22 diz: Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Assistir pornografia é como injetar novocaína em sua alma. Isso te entorpece e entristece o Espírito Santo em sua vida, forçando-o a retirar seu máximo sentimento de uma maneira que diminui seu poder e presença em sua vida. A Bíblia ensina em Efésios, capítulo 5, versículo 3, que a fornicação e toda impureza ou cobiça não sejam nem mesmo nomeadas entre vós, como convém aos santos. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12, também diz que o rosto do Senhor está contra aqueles que fazem o mal. Então assistir pornografia ameaça sua salvação e turva a mente pura. A pornografia dificulta as orações de uma pessoa e bloqueia sua adoração a Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12 diz que porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. O salmista escreveu no Salmo 66, versículo 18, que se eu considerar iniquidade em meu coração, o Senhor não me ouvirá. Quando alguém se permite envolver no pecado da pornografia, está de fato erguendo um obstáculo entre si e Deus. Outro perigo espiritual da pornografia é que, com o tempo, o espectador se torna insensível a ela. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 diz: Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Este verso fala daqueles que tiveram suas consciências cauterizadas, ou seja, tornaram-se insensíveis ao pecado. A pornografia compromete a santidade e a pureza, a honestidade, o autocontrole e o amor. Na verdade, qualquer pessoa que usa a pornografia provavelmente carece, definitivamente, de autocontrole. Agora, o autocontrole anda de mãos dadas com a pureza. Tito, capítulo 2, versículo 5, diz para serem discretas, castas, boas donas de casa, boas, obedientes a seus próprios maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. E está claro que Deus quer que seu autocontrole leve à piedade. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 6, diz que ao conhecimento acrescentai temperança, e à temperança, paciência, e à paciência, piedade. Assim, quando uma pessoa normaliza a pornografia, ela perde o senso da santidade de Deus, um senso de pureza, uma repulsa ao pecado e um zelo pela glória de Deus. Agora, não importa o quão longe uma pessoa tenha ido com a pornografia, Jesus Cristo os levará e os tornará limpos novamente. Na verdade, ele leva os seus pecados e os credita com sua justiça. Eles são feitos parte da família de Deus. Eles têm uma nova identidade como filho de Deus. São uma nova criação em Cristo. Eles são santos e amados, e seu pecado é perdoado, e seu poder é quebrado. Assim, cada um de nós tem um valor imenso e inestimável porque somos criados à imagem de Deus. Agora Deus demonstrou isso ao nos dar seu Filho para pagar por nossos pecados. E assim, não importa o quão imerso e pobre uma pessoa possa estar, entenda esta verdade. Deus te ama e pagou o preço pela sua liberdade. Então, não deixe o inimigo tirar essa verdade de você. Agora, para mudar qualquer comportamento ou atitude, você deve assumir total responsabilidade por fazer algo a respeito. Na verdade, muitas pessoas têm o desejo de mudar, mas não estão inteiramente dispostas a fazê-lo. Muitas vezes, é mais confortável permitir que um problema continue do que exercitar a solução. O primeiro passo em direção à cura é uma sincera disposição para dar os passos necessários,
mesmo que sejam desconfortáveis. Agora, alguém preso no ciclo de uso habitual de pornografia muitas vezes se sente distante de Deus e até imperdoável. Confessar os próprios pecados é uma prática poderosa que pode ajudar a receber cura ao nível humano. Buscar ajuda de pessoas confiáveis e idôneas ao compartilhar suas lutas e pecados pode ser benéfico, especialmente ao recorrer a profissionais experientes em lidar com desafios aparentemente insuperáveis. É importante para a pessoa abordar e reparar o dano causado. Por sua vez, quando a pessoa que busca liberdade oferece perdão aos outros, isso ativa a graça de cura de Deus em todas as suas vidas. Agora, a boa notícia é que Deus nos céus enviou seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz, para que pudéssemos ser perdoados de todo pecado, sexual e de outro tipo, para que pudéssemos ser lavados pelo sangue de Jesus e renovados em relacionamento com Ele pelo poder do Espírito Santo. O Senhor perdoou o rei Davi, a mulher junto ao poço e a mulher pega em adultério. 2 Samuel capítulo 12, versículo 13 confirma isso. João capítulo 4, versículo 7 a 19. E também João capítulo 8, versículo 11. Ele te perdoará e libertará também. Veja bem, os cristãos podem se arrepender totalmente e ainda estar inconscientemente sob a influência das trevas e das partes de seu espírito como resultado de pecados anteriores. Portanto, até que as portas abertas sejam fechadas e os direitos legais que foram abertos às trevas sejam renunciados e dados a Deus, o adversário ainda pode usar esses pecados passados contra você, mesmo que você esteja perdoado. Então ore pela purificação do corpo, alma e espírito. Ore para limpar a mente da pessoa de imagens pornográficas, experiências sexuais ímpias e todos os pensamentos, palavras, ações e atos pecaminosos. Ore contra quaisquer espíritos de imoralidade, pornografia e práticas sexuais incomuns, especialmente se o buscador teve uma experiência com uma prostituta ou com qualquer animal. Ore para que o buscador seja libertado de todas as iniquidades e das consequências desses pecados. Obrigado por ouvir e que Deus te abençoe.